O lado sombrio do rei Salomão, filho de Davi, e os seus 72 demônios. Antes de decidir se é história ou lenda, imagine a cena. Um trono de cedro e ouro em Jerusalém, mensageiros de terras distantes trazendo tributos. Ao mesmo tempo, nos cantos da memória popular, circulam relatos de um rei que teria aprisionado espíritos, interrogado demônios e escrito selos misteriosos. Onde termina a escritura e começa a ficção? Onde nasce a necessidade humana de explicar o mal através de ritos e nomes? Esta é a travessia que vamos fazer, entre o Salomão das Escrituras e o Salomão das tradições sombrias. No centro está um homem real, registrado nas páginas canônicas da Bíblia, cuja vida foi tanto glória quanto aviso. Filho de Davi, Salomão sobe ao trono num momento violento de sucessão, quando rivalidades dinásticas ameaçam romper o Reino Unido. O relato bíblico é claro ao narrar a articulação política. É por meio de aconselhamento e manobras, e intervenção do profeta Natã, que Salomão assegura a coroa. Esse contexto inicial já mostra algo essencial para entender a figura. Poder e fragilidade se entrelaçam desde o começo. Salomão, porém, não chega ao reinado com espírito ordinário. A cena modelo de sua identidade é o episódio do pedido de sabedoria, em Gibeão, quando Deus lhe oferece qualquer pedido. Em vez de pedir riqueza ou longos anos de vida para si, ele pede entendimento para julgar o povo. A narrativa de 1 Reis 3 marca esse momento fundacional. Um rei que recebe de Deus um dom pronunciado de sabedoria, cujos juízos deixam o país em paz e atraem a admiração das nações. A famosa decisão sobre as duas mães que disputam um bebê funciona como cartaz dessa sabedoria. Não tanto um truque teatral, mas um símbolo literário da capacidade judicial que o torna legitimamente rei aos olhos de Israel e dos vizinhos. A sabedoria de Salomão não se limita ao tribunal. Os livros atribuídos a ele, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, e as tradições acerca do seu conhecimento em ciências naturais, administração e poesia, reforçam uma imagem de homem dotado de grande inteligência prática e contemplativa. Internacionalmente, o relato da visita da rainha de Sabá é o marco de uma fama que atravessa fronteiras. Reis de regiões distantes reconhecem em Salomão um monarca cuja fama chegou até eles. A construção do templo em Jerusalém, descrita com riqueza de detalhe em 1 Reis 5:8, é a obra suprema desse reinado. Projeto religioso e político que consagra o centro do culto a Yahweh em Israel e que atua como símbolo material da autoridade davídica renovada em seu filho. A dedicação do templo, com a glória divina enchendo o santuário, fecha o ciclo de ascensão. Um reinado que combina bênção divina, prosperidade e prestígio internacional. É por isso que a figura de Salomão suscita tanto respeito quanto pergunta. Como entender que um rei que começa pedindo sabedoria a Deus venha a ser lembrado também por falhas profundas? A narrativa canônica responde com brutalidade moral. A queda. Em 1 Reis 11 lemos que Salomão, nos anos finais, diverge do caminho inicial. Suas muitas mulheres estrangeiras o levam a construir altares a ídolos, e isso provoca a ira do Senhor, que anuncia o rompimento do reino. A sucessão não será intacta. O núcleo davídico permanece, mas o Reino Unido se parte, e a história de Israel segue marcada por essa divisão. Essa sequência, ascensão, sabedoria, glória e queda, é o arcabouço inegociável da figura bíblica. Qualquer leitura que pretenda compreender as tradições posteriores precisa ancorar-se nesse esqueleto, a autoridade conferida por Deus e a fragilidade do coração humano. É precisamente nesta lacuna entre a força pública do rei e sua vulnerabilidade privada que se instalam as interpretações, os midrashim, e séculos depois, as lendas mais audaciosas. Embora as escrituras canônicas não falem de anéis que prendem espíritos, nem de um catálogo formal de demônios sob o comando de Salomão,
Foi nesse espaço deixado pela história que surgiram narrativas extrabíblicas, capazes de preencher perguntas inquietantes. Por que tanto poder não bastou para manter a fidelidade? Por que o mal persiste, mesmo diante de um monarca abençoado? O populacho, a literatura religiosa e o imaginário místico procuraram respostas, e as encontraram em textos que não fazem parte do cânon. Obras que pertencem a uma longa tradição de literatura pseudepigráfica e de midrash, onde a história é ampliada para fins didáticos, teológicos ou mesmo supersticiosos. Um desses textos é o chamado Testamento de Salomão. Classificado pelos estudiosos como pseudepígrafo, datações modernas o situam em um período fluido entre os séculos I e V d.C. Sua circulação foi sobretudo entre comunidades que dialogavam com ideias judaicas e cristãs, e também com correntes de pensamento helenístico. É importante frisar, o Testamento não é escritura. É uma produção literária posterior, que usa o prestígio do nome de Salomão para articular reflexões sobre autoridade, mal e cura. Ainda assim, o impacto dessa obra na imaginação ocidental é profundo, porque ela dá forma a imagens que perduram. O rei como juiz não só de humanos, mas também de espíritos. No cerne do Testamento está uma imagem que fascinou leitores ao longo dos séculos. Um anel ou selo que confere ao rei a capacidade de convocar e comandar entidades espirituais. Em algumas versões, um arcanjo concede o anel. Em outras, o próprio selo carrega o nome divino que impõe obediência às criaturas invisíveis. Há também a figura de um auxiliar. Nomes como Canias aparecem como personagens secundários, vítimas ou intermediários nas narrativas sobre possessão, enfermidade e libertação. Segundo esse pseudepígrafo, Salomão faz comparecer demônios diante de seu trono, pergunta-lhe seus nomes, suas ocupações, as enfermidades que causam e as formas de contrariá-los. O propósito, ao menos dentro do universo literário do texto, é tanto técnico, descobrir as causas do mal, quanto pedagógico, expor a estrutura do mal para que a comunidade saiba como resistir. Relatar isso exige cautela. Quando citamos que Salomão prendeu Órnias, ou que Asmodeu foi interrogado, estamos descrevendo o que o Testamento narra, e não confirmando um evento histórico. Essas figuras, Órnias, Asmodeu, Onoskeles, entre outras, circulam em textos que misturam mitologia, psicologia e etiologia, dão nomes a forças que explicam doenças, desordens sociais ou acidentes. Em algumas tradições, Asmodeu, por exemplo, aparece associado à destruição de lares e matrimônios. Lembrança que encontra paralelo no demônio Asmodeus do livro de Tobias, um texto deuterocanônico presente em tradições cristãs orientais e ocidentais. Onoskeles, cujo nome aparece na literatura mágica, é tipificado em alguns relatos como incitador de luxúria. Órnias, nas versões do Testamento, tem posições concretas nas hierarquias infernais do texto, acusado de causar males e de resistir aos exorcismos. Mas todas essas afirmações precisam do selo, segundo a tradição literária. Por que essas figuras surgiram com força? A resposta exige voltar ao ambiente religioso e cultural do Segundo Templo e aos séculos seguintes, quando comunidades judaicas e cristãs produziam muita literatura que respondia ao mal de maneiras imaginativas. A literatura apocalíptica e a tradição enoquiana, especialmente o livro de Enoque e textos relacionados, trouxeram para o imaginário judaico a ideia de anjos caídos, seres que corrompem a humanidade e alteram a ordem criada. Nos corredores onde se discutia a origem do sofrimento, era natural que surgissem narrativas que personificassem o mal e, ao mesmo tempo, oferecessem técnicas narrativas de enfrentamento, invocações, interrogatórios, exorcismos simbólicos. Manuscritos de Qumran e outros achados do período revelam preocupações concretas com demônios, enfermidades e proteção ritual. É dentro desse caldo cultural
que o Testamento de Salomão se compreende melhor. A expansão dessas histórias não ficou confinada ao mundo judaico. No Talmud e em diversos midrashim medievais, ecos de lendas sobre Salomão e espíritos aparecem, muitas vezes tecendo interpretações morais sobre seu reinado e seu declínio. O mundo islâmico também conserva tradições poderosas sobre Sulaimã, Salomão, registradas no Alcorão e no folclore. Ali, o rei é mostrado como senhor dos djinns, dotado de autoridade sobre ventos, aves e espíritos, com episódios que sublinham seu poder e sua capacidade de julgar criaturas invisíveis. Essa convergência entre judeus, cristãos e muçulmanos, cada um à sua maneira, alimenta uma imagem compartilhada, a de um governante capaz de negociar com forças que fogem à compreensão humana. Sem surpresas, essa imagem atraiu o interesse dos que buscavam dominar ou compreender práticas espirituais. Na Idade Média e no Renascimento, obras conhecidas como grimórios, a começar pela tradição que se cristalizaria no que passaria a ser chamado de Chave de Salomão, atribuem ao rei uma série de conhecimentos mágicos. O Lemegeton, especialmente a seção conhecida como Ars Goetia, faz uma catalogação de espíritos muitas vezes numerada em 72 figuras, a famosa lista dos 72 demônios. É crucial, na ciência histórica, distinguir as épocas. As listas do Lemegeton são fruto de um ambiente mágico medieval e renascentista, e não de uma biografia contemporânea de Salomão. Ainda assim, a autoridade lendária do rei serviu de molde para mestres e magos que atribuíram a ele um passado oculto. Autores renascentistas como Agripa, Ficino e Pico della Mirandola dedicaram-se a repensar fontes antigas, e nesse movimento, a figura de Salomão recolheu camadas de misticismo que se somaram ao seu perfil bíblico. Voltando ao Testamento de Salomão, sua técnica narrativa é ao mesmo tempo didática e espetacular. Demonstrações de poder por meio de perguntas e respostas, relatos de curas e libertações e enumerações de nomes e funções. Tudo isso funciona como um tratado de combate ao mal, ainda que em linguagem simbólica. O papel do anel é, na literatura, a mediação, um objeto que parece concentrar autoridade, cuja validade é contingente à vontade divina e à fidelidade do portador. Não é raro que leituras posteriores interpretem a perda do anel como explicação moral para a queda do rei, uma interpretação simbólica que dá conta da fragilidade humana. Quando o rei desvia seu afeto para ídolos, perde aquilo que o fazia legítimo. O Testamento constrói cenas poderosas. Imagine Salomão chamando um espírito ao palácio. O ser se apresenta, resiste, acusa, talvez tenta enganar, e o rei, munido do selo, o força a confessar. Em um desses episódios iniciais, figura na narrativa um demônio que se arvora a morder e debilitar um homem chamado Anias, personagem secundário que funciona como testemunho do poder demoníaco sobre os mortais. Segundo o texto, Anias teria sido vítima de uma enfermidade ou ataque que foge à explicação médica da época. A presença do demônio fornece causa e, simultaneamente, possibilidade de exorcismo ritual. A cena expõe dois elementos caros à tradição: a necessidade de nomear o mal para dominá-lo e a ideia de que conhecimento, saber o nome do espírito, confere vantagem ao exorcista. Esses episódios carregam forte imagética. O grande salão do palácio, tochas tremulando, o rei interrogando um ser que não domina a língua humana com facilidade, a confissão que revela a rede de corrupção espiritual que afeta pessoas e cidades. No âmbito literário, o procedimento tem função pedagógica: listar os males para que a comunidade aprenda a identificá-los e combatê-los. No âmbito sociológico, funciona como explicação de sofrimentos que, de outra forma, pareciam aleatórios. Infertilidade, doenças prolongadas, insônia ou violência doméstica ganham, assim, uma etiologia mitológica. É nesse ponto que a tradição cristã e judaica, a literatura apocalíptica e os textos mágicos posteriores convergem e se separam.
onde os textos religiosos visam sobretudo ensinar fidelidade a Deus e advertir contra a idolatria, as obras mágicas medievais almejam instruir técnicas para a obediência de espíritos. A passagem de uma tradição explicativa para uma prática operacional é o salto que separa midrash, interpretação, de grimório, técnica. E é exatamente esse salto que as comunidades teológicas e depois os intérpretes modernos criticam. Por que atribuir a objetos e rituais um poder que pode ser facilmente confundido com idolatria? Será que o selo de prata de um rei ou um desenho esotérico valem mais do que a fidelidade ao Criador? Antes de avançarmos para episódios concretos do Testamento, assembleias de demônios, interrogatórios e catalogações, convém lembrar algumas distinções metodológicas. Os estudos modernos situam o Testamento em um campo literário híbrido, mistura de folclore, apologética e ensino pastoral. Afirmações sobre datação costumam indicar uma composição entre os séculos I e VI d.C., com acréscimos e transmissões diversas. Os grimórios medievais, por sua vez, são posteriores e refletem uma cultura diferente, na qual magia ritual e erudição oculta se entrelaçam. E, finalmente, as tradições islâmicas, embora apresentem Sulaimã como possuidor de autoridade sobre djinns, inserem-no numa cosmologia própria, com pressupostos teológicos distintos dos textos judeus e cristãos. Em resumo, há convergência na imagem do rei que comanda espíritos, mas as funções, propósitos e pressupostos teológicos variam. Feitas essas distinções, voltemos ao texto que alimentou tanta imaginação. O Testamento não é um manual técnico, é uma narrativa que opera por exemplificação. Em uma sequência inicial que se torna modelo, Salomão entrevista um demônio chamado Ornias. O diálogo é revelador. Ornias é apresentado como responsável por determinadas aflições, e ao ser forçado a confessar, revela não só seu ofício, mas alvos e artifícios. O caráter do relato é simultaneamente jurídico e catequético. Assim como o juiz busca a verdade para aplicar justiça, o rei busca o nome e a função do espírito para libertar o oprimido. O público antigo, ao ouvir ou ler tais histórias, entendia nelas lições práticas sobre a nomeação do mal e a ordenação do social, a existência de autoridade legítima que delimita o caos. Mas o enredo do Testamento não se contenta com um único demônio. Há uma sequência de casos, cada um oferecendo um tipo diferente de mal, um ser que aflige a casa, outro que corrói a mente, outro que instiga a violência. Entre eles figuram nomes que mais tarde entram no léxico demonológico ocidental. Asmodeu, conhecido em variedades literárias por seu papel destruidor de lares. Onoskeles, ligado em alguns textos à luxúria e sedução. Bib, ou Beelzebub, com ecos de textos do Oriente Médio que associam nome e poder. Esses nomes são operativos na narrativa. Dão rostos a forças sociais e pessoais que afligem as comunidades. É preciso sublinhar novamente. Citar nomes não é fornecer um catálogo de uso prático. É relatar como sociedades e textos tentaram compreender o mal. A antropologia da religião mostra que nomear é controlar conceitualmente. A teologia bíblica insiste que somente Deus tem autoridade última sobre o mal. A tensão entre essas duas perspectivas, controle humano por meio de conhecimento e submissão à autoridade divina, é o motor que faz a história de Salomão tão plástica e tão perigosa nas mãos de quem a transforma em sistema de magia. No plano simbólico, a presença do anel no testamento funciona como metáfora da legítima autoridade delegada por Deus. Um signo que, enquanto usado com retidão, confere equilíbrio e proteção. Quando perdido ou mal empregado, se torna explicação para a ruína. Narrativas medievais e populares ampliaram essa metáfora, adicionando episódios em que o anel é roubado ou perdido, e o rei, despojado do sinal, vaga humilhado até recuperar sua identidade. Essas histórias, embora tardias e não canônicas, ecoam uma moral teológica.
Autoridade sem fidelidade é vulnerável. Ao contar essas coisas, o texto não precisa escolher entre fascínio e advertência. Uma leitura responsável mantém a inquietação. Como sociedades produzem lendas para dar sentido ao sofrimento. Como um rei historicamente reverenciado, transforma-se em arquétipo de controle sobre o invisível. Como, por fim, o imaginário mágico vai reaproveitar figuras sagradas para fins que muitas vezes se afastam das intenções originais dos textos religiosos. É essa malha de significados que faz do lado sombrio do rei Salomão um tema não apenas de curiosidade sensacionalista, mas de profunda reflexão teológica e cultural. Se essa travessia entre história e lenda está chamando sua atenção, inscreva-se e acompanhe este mergulho com calma. Aqui tratamos de fontes, tradições e interpretações com rigor, e seguiremos adiante com casos concretos, sempre marcando o que é escritura e o que é tradição posterior. Quando retomamos a narrativa do Testamento, entramos numa série de vinhetas que funcionam quase como um bestiário do mal. O primeiro encontro, o de Órnias, é emblemático. O demônio aparece como acusado de infligir uma doença ou dano concreto a um humano, e sua capitulação diante do selo revela o raciocínio do texto: conhecer para neutralizar. Em outro episódio, salientemente mais dramático, Asmodeu surge vinculado à desordem conjugal e à ruína doméstica. A menção de Asmodeu conecta o testamento a uma tradição mais ampla, que inclui o livro de Tobias, onde o demônio participa de uma narrativa sobre casamento e cura. A recorrência do nome demonstra como personagens demonológicos migram entre textos, acumulando características e funções conforme o contexto em que reemergem. Onoskelis, por sua vez, é citado em algumas versões como agente da luxúria, da sedução que desestrutura famílias e cidades. Esse tipo de figura tem serventia narrativa. Encarna tentação, desordem afetiva e social, e por isso funciona tanto como acusador, quanto como alvo de procedimentos de expulsão. A técnica literária do testamento é constante: apresentar o mal, nomeá-lo, fazê-lo confessar e indicar um remédio, sempre sob o domínio de um rei que atua como intérprete da vontade divina. Há ainda uma dimensão performativa nessas histórias. As confissões dos demônios muitas vezes contêm descrições de práticas de cura, de plantas, de fórmulas. Nessa passagem abre-se uma fronteira perigosa. Enquanto a tradição religiosa pretende ensinar discernimento, lá fora o imaginário mágico captura elementos e os transforma em manuais operativos. É o processo de transformação narrativa em técnica que explica como, séculos depois, nasceriam grimórios que se autodenominavam chaves para prender ou comandar espíritos. Mas o salto do símbolo para a técnica não é isento de consequências religiosas e éticas. Ele favorece a ideia de que o poder pode ser acumulado por objetos ou procedimentos, desviando a ênfase teológica que vê em Deus, e não em amuletos, a fonte última de proteção. O Testamento, contudo, mantém o equilíbrio literário entre maravilha e advertência. Não há ali uma exaltação da magia como uma via legítima. Pelo contrário, os relatos demonstram os limites do controle humano, e, ao mesmo tempo, reforçam a necessidade de colocar a confiança em uma ordem moral. Em alguns episódios, os demônios são compelidos a construir ou revelar técnicas construtivas, mas essas passagens funcionam antes como demonstração de autoridade do personagem literário do que como manual para operários humanos. Enquanto avançamos na leitura das vinhetas, deparamo-nos também com cenas que problematizam a autoridade do rei. Há versões que insinuam a possibilidade de perda do anel, de manobra diabólica que o priva de seu selo. Leituras que surgem para explicar teologicamente a apostasia final. Uma interpretação medieval, por exemplo, imagina que um demônio, como Asmodeu, tenha enganado Salomão e roubado o sinal, deixando-o vulnerável à sedução de ídolos. Essa hipótese é menos preocupação histórica do que tentativa de responder ao enigma moral. Como um rei tão dotado pode cair?
Transformar a queda em consequência de perda de um amuleto é, na verdade, uma forma simbólica de dizer: a soberania humana sobre o bem é sempre precária quando não se acompanha de fidelidade. É nesse ponto que o leitor moderno deve permanecer vigilante. A tentação de unir todos os fragmentos num romance de conspiração sobrenatural que explica cada desvio moral é grande, mas historicamente enganosa. O que circula entre os séculos é uma coleção de respostas culturais, narrativas que operam por analogia, não por prova. O Testamento de Salomão, os Midrashim, os textos islâmicos e depois os grimórios compõem um palimpsesto de vozes que dialogam entre si e com as necessidades de suas épocas. Ler essas vozes com cuidado permite-nos entender as ansiedades e as esperanças religiosas, a busca por explicações do sofrimento, a necessidade de ordenamento social, o medo do inexplicável. À medida que a tradição se desenvolve, o número 72, que em algumas correntes é atribuído à lista de espíritos subordinados, aparece vinculado não necessariamente a uma origem única, mas a um processo de sincretismo. A Ars Goetia, componente do Lemegeton, cristalizou uma lista de 72 espíritos no âmbito europeu medieval, renascentista. A associação dessa lista com Salomão é posterior, uma estratégia de legitimação que aproveita o prestígio do personagem bíblico. O efeito cultural é poderoso. Salomão passa de juiz sábio a arquétipo do mago que domina legiões invisíveis. Mas, novamente, convém separar. A lista dos 72 não é bíblica. É construção tardia, fruto de uma tradição mágica e erudita que operou séculos depois da composição do Testamento. Ainda assim, as imagens permanecem e imprimem-se na imaginação coletiva. O rei sábio que interroga espíritos, os demônios que confessam crimes e técnicas, o anel que abre e fecha portas invisíveis. Essas cenas alimentaram contos, sermões e manuais, e, em alguns casos, foram reinterpretadas por comunidades em situação de crise como explicações plausíveis para males sociais. Mas mesmo essa reinterpretação serve a uma função positiva: apontar responsabilizações, dizer que certas desordens não são meramente fortuitas, que há uma trama moral por trás do que aflige as pessoas. O problema surge quando a trama é tomada por verdadeira liturgia, ou por método operacional. Aí se corre o risco de transformar histórias em práticas espirituais que desviam a confiança de Deus para amuletos e rituais. Ao voltar ao palácio do rei, a narrativa do testamento nos conduz a um suspense centrado no selo. Quem controla o selo controla, por extensão simbólica, a ordem. Em uma passagem tensa, Salomão recebe a notícia de que entidades conspiram para roubar o objeto. Rumores de que alguns espíritos têm a capacidade de enganar surgem como pano de fundo para o que virá a ser interpretado como explicação da queda. Esses elementos, intriga, roubo, fraude espiritual, mostram o que nas literaturas religiosas sempre aparece: uma tentativa de ler a história moral em termos narrativos compreensíveis pelas plateias. Neste ponto da narrativa, a trama se espessa. Os relatórios dos demônios começam a revelar uma hierarquia mais ampla, conexões com cidades e até práticas de possessão que afetam líderes e comunidades inteiras. O rei, que no começo era símbolo de justiça e sabedoria, vê seu papel ampliado para mediador entre o visível e o invisível. Mas a pergunta permanece: até que ponto tudo isso é descrição de poder legítimo? E até que ponto é uma construção mítica que busca explicar o inexplicável? O Testamento, em suas vinhetas seguintes, promete respostas mais concretas, listas, confissões e interrogações que pretendem mapear um mundo demoníaco organizado. É aí que a narrativa se torna particularmente tentadora para leitores posteriores. A ideia de catalogar o mal, de atribuir-lhe lugares e funções, de construir uma ordem contrária à divina. E é precisamente nesse ponto que devemos manter o cuidado: analisar e entender sem naturalizar, explicar sem legitimar.
A travessia histórica e cultural que aqui se desenha mostra o poder de uma história que atravessa tempos e confissões. O rei que iniciou sua jornada pedindo sabedoria terminou por ser lembrado também como mestre de espíritos. Um paradoxo narrativo que reflete a inquietude humana diante do mal. Ainda há muitos episódios desse registro para serem revelados. Interrogatórios que expõem intrigas, nomes que se tornam símbolos, e versões medievais que reinventam o rei como mago. Mas para seguir adiante, é preciso conservar a linha divisória entre texto canônico e tradição literária, entre explicação pastoral e manual ocultista. Na próxima parte da nossa exploração, entraremos nos episódios mais dramáticos. Veremos como certas confissões dos espíritos definem uma hierarquia, como a lista de nomes assume contornos que seriam retomados por grimórios muitos séculos depois, e como algumas versões medievais reinterpretaram o episódio da perda do anel como chave para a queda do rei. Ao prosseguir, manteremos firme o critério: distinguir o que a Bíblia afirma de modo canônico do que as tradições acrescentaram, examinar com rigor histórico e teológico, e advertir contra leituras que transformem narrativa em ritual. Quando o leitor atravessa as vinhetas do Testamento e as investigações demonológicas que ele propõe, não encontra um sistema fechado e estanque, mas antes um mosaico de vozes que se sobrepõem, relatos pseudepigráficos, tradições rabínicas, memórias cristãs orientais, lendas islâmicas e, muito depois, compilações mágicas europeias. Cada peça desse mosaico acrescenta contornos ao lado sombrio de Salomão, sem contudo convertê-lo em documento histórico. O que resta, então, é um conjunto de imagens que ajudaram comunidades diversas a nomear e a enfrentar o mal. A seguir, examinaremos algumas dessas imagens em detalhe, sempre lembrando a linha de demarcação entre escritura canônica e acréscimos tradicionais. No coração do Testamento, as vinhetas funcionam como interrogatórios judiciais. O rei convoca um espírito, exige seu nome, sua função e seus métodos de ação. O espírito responde, é constrangido pela autoridade do selo e, por fim, indica remédios ou contramedidas. Tomado literalmente, o procedimento é sedutor, oferece controle, diagnóstico e solução. Lido como literatura, revela uma pedagogia. Para a comunidade que produziu e leu o texto, conhecer o mal era uma forma de combatê-lo social e religiosamente. Dessa pedagogia surgem casos característicos, cuja leitura ajuda a entender as preocupações concretas das sociedades antigas. Órnias, um dos primeiros espíritos a aparecer no ciclo, é narrado como um agente que causa debilidade e medo. No relato, sua intervenção sobre corpos e mentes explica sintomas que, na medicina antiga, eram misteriosos: convulsões, apatia, perda de vigor. A presença de Órnias nas histórias responde a uma pergunta cotidiana: por que certas doenças resistem aos remédios conhecidos? A resposta literária é tão funcionante quanto simbólica. Demônios nomeados tornam-se alvos e, ao serem forçados a confessar, deixam pistas para a cura comunitária. É um processo que mistura diagnóstico e liturgia, sem pretensão de compatibilidade com práticas médicas modernas. Asmodeu aparece em outra direção. O demônio que no livro deuterocanônico de Tobias tem papel definido como inimigo das uniões conjugais, retorna nas tradições do Testamento como figura que destrói lares, fomenta a discórdia e perverte afetos. Aqui, a narrativa aponta para um medo social: o colapso do tecido doméstico. A identificação do problema com uma agente exterior, personificado por um demônio, permite à comunidade reconhecer padrões e agir, ora por meios de leitura e ritual, ora por práticas de cuidado social. Importante frisar, tal procedimento é hermenêutica, não farmacologia. É uma forma de significar o mal para que ele possa ser combatido em termos morais e rituais. O Noskelis, por sua vez, simboliza a tentação sexual desenfreada,
a sedução que desestrutura famílias e alianças políticas. A representação desse espírito articula uma leitura ética da luxúria e da desordem afetiva, algo que muitas sociedades quiseram controlar tanto pelo direito quanto pela moral. Nesses relatos, Onoskeles funciona como metáfora e advertência. A sexualidade desenfreada é socialmente perigosa e espiritualmente contaminante, se não for orientada por limites comunitários e religiosos. Além desses nomes, as narrativas listam seres com funções muito diversas. Alguns são trazidos como responsáveis por tempestades, outros por doenças que atacam rebanhos, outros ainda por surtos de violência coletiva. A variedade de ofícios demoníacos no texto reflete as angústias de uma comunidade: fome, infertilidade, epidemias, possessões e rupturas políticas. Ao catalogar esses males, as histórias ofereciam mapas de referência para sacerdotes, curandeiros e líderes locais, instrumentos de sentido, mais do que manuais operativos. A transição dessas imagens para a cultura medieval europeia transformou e amplificou o que era, em grande medida, material de midrash e folclore. A construção da figura do mago Salomão é um fenômeno que nasce da conjunção entre a autoridade textual do rei e o apetite medieval por sabedoria oculta. Manuscritos tardios e grimórios atribuídos a Salomão, as chamadas Chaves de Salomão, em suas diferentes versões, emprestam ao rei um repertório de selos, invocações e desenhos mágicos. Estes documentos, porém, são produtos de contextos bem posteriores. As formas que conhecemos se cristalizam na Idade Média e no Renascimento, momentos em que erudição, alquimia e magia natural se misturam. A Ars Goetia, parte do Lemegeton que sistematiza 72 espíritos, é um ponto nodal dessa recepção. A lista dos 72 demônios surge em um ambiente europeu de erudição esotérica, e a sua associação com Salomão é, em muitos casos, uma operação retórica. Atribuir ao homem mais sábio da Bíblia a autoridade sobre espíritos legitima o catálogo e confere-lhe passado e prestígio. É relevante sublinhar que a numerologia, o número 72, tem ecos em tradições judaicas mais antigas, como as cifras associadas às línguas e às nações, mas a lista codificada pela Goetia é, em sua forma canônica moderna, um produto tardio. Os grimórios consolidaram ideias dispersas em uma gramática mágica que atraiu praticantes e curiosos nos séculos que se seguiram. Intelectuais renascentistas desempenharam papel ambíguo nessa transferência. Figuras como Marcílio Ficino, Giovanni Pico della Mirandola e Heinrich Cornelius Agrippa dialogaram com textos antigos, hebraica, platônica e árabe, integrando tradições que nem sempre poderiam ser conciliadas. Ficino revisitou magia natural à luz do neoplatonismo. Pico procurou reconciliar cabala, cristianismo e humanismo. Agrippa sistematizou uma filosofia oculta que explorava nomes e correspondências. Em algumas leituras desses pensadores, Salomão figura como receptor de ciência arcana, não como um feiticeiro no sentido banal, mas como símbolo de uma sabedoria que abarcava o natural e o sobrenatural. Esses movimentos intelectualizaram a imagem do rei, enquanto ao mesmo tempo, a popularização dos grimórios a vulgarizava, transformando-a em instrumento de práticas que a tradição bíblica jamais recomendou. No mundo islâmico, a figura de Sulaimã traz outro fio da mesma tapeçaria. O relato corânico e o folclore muçulmano apresentam o rei como destinatário de autoridade sobre djinns e sobre elementos naturais. A tradição não isola Sulaimã do seu estatuto profético. Ele é apresentado como servo de Deus, com poder conferido por Deus para ordenar espíritos. Algumas narrativas islâmicas descrevem um anel, ou uma espécie de permissão divina, que torna possível essa dominação, e há versões escritas e orais que lembram o episódio do selo. Mais uma vez, a convergência entre tradições aponta para um tema comum:
A tentação de traduzir autoridade espiritual em instrumentos tangíveis. No contexto islâmico, contudo, a ênfase teológica tende a ressaltar o caráter mediado e subordinado dessa autoridade à vontade divina, marcando distinção entre dom concedido por Deus e habilidade humana autônoma. As tradições rabínicas também carregam memórias sobre Salomão e o mundo dos espíritos. Midrashim e relatos talmúdicos, com suas camadas e emendas, exploram a função do rei, tanto como sábio legislador, quanto como figura envolta em episódios maravilhosos. Em algumas passagens, o rei dialoga ou controla seres estranhos. Em outras, é testado em sua fidelidade. Os textos rabínicos, como todo Midrash, têm função hermenêutica. Não pretendem ser biografias no sentido moderno, mas leituras que extraiam lições éticas, teológicas e sociais a partir de uma figura central. Há uma curva moral que aparece repetidamente em todas essas tradições. A de que o poder conferido por Deus exige fidelidade contínua. Quando a fidelidade falha, por orgulho, por desejo ou por sincretismo, a autoridade se desgasta. É nesse fio moral que surgem as histórias sobre a perda do anel. Versões medievais e folclóricas imaginam que, em algum ponto, Salomão foi enganado ou despojado do selo que garantia seu domínio sobre os espíritos. Sem o sinal, teria caído em erro, cedido a pressões estrangeiras e erigido altares pagãos. Essas narrativas não explicam historicamente a apostasia relatada em 1 Reis 11. Elas buscam antes dar sentido a uma questão teológica. Como um homem abençoado pode falhar de maneira tão flagrante? A perda do selo funciona, então, como metáfora moral. A autoridade não subsiste sem a lealdade ao Senhor. Do ponto de vista histórico, a queda de Salomão tem explicações políticas e sociais. Casamentos estrangeiros que aproximaram alianças diplomáticas, influência cultural de povos vizinhos, e um processo de estabilização de elites que, com o tempo, transformou práticas religiosas locais. A leitura moralista posterior, que atribui a ruína à perda de um objeto mágico, é compreensível enquanto construção narrativa e midrástica, mas não substitui as causas sociais e políticas que os historiadores estudam. É novamente o ponto onde mito e história se tocam, sem se confundir. A recepção moderna dessas narrativas é problemática em alguns sentidos. Primeiro, porque a curiosidade por imagens sombrias facilita a estetização do oculto. Histórias de anéis, selos e submissão de espíritos são facilmente convertidas em entretenimento, descontextualizando sua função original. Segundo, porque a apropriação de tradições pseudepigráficas por movimentos ocultistas pode levar ao uso de textos antigos como manuais operacionais, algo que o estudo crítico e a hermenêutica teológica rejeitam com firmeza. Há também o risco de superstição. Crer que objetos materiais conferem autoridade independente da vontade e da graça divinas é uma forma sutil de idolatria. Mas há, igualmente, um lado pedagógico a ser resgatado. Ler o Testamento e as tradições correlatas como documentos de uma cultura do sentido permite compreender a maneira pela qual sociedades antigas lidaram com o sofrimento e a injustiça. Em certo nível, nomear o mal ajudou comunidades a enfrentá-lo. Confiar em médicos, em líderes religiosos, em medidas coletivas e em práticas de cuidado. Narrativas sobre demônios aparecem, então, como categorias explicativas. Modos antigos de pensar problemas que hoje abordamos com medicina, psicologia e justiça social. A leitura crítica dessas fontes enriquece a compreensão histórica e teológica sem naturalizar o que é mítico. Outro aspecto a considerar é a circulação interreligiosa dessas imagens. Não se trata de um empréstimo unívoco, mas de uma conversa longa entre tradições que viviam próximas ou que se influenciaram por meio de diásporas, comércio e tradução. A figura dos anjos caídos do livro de Enoque, a ideia dos djinns no mundo árabe, as concepções helenísticas de daimons e os repertórios de magia popular, todos esses elementos se entrecruzaram.
Em regiões como o Mediterrâneo Oriental, onde judeus, cristãos e muçulmanos conviveram por séculos, o fluxo de temas foi intenso. Isso criou paisagens religiosas híbridas, nas quais relatos sobre Salomão e espíritos eram reinterpretados para responder a urgências locais. Os estudos contemporâneos procuram mapear essas intersecções com critério, datar textos, analisar camadas editoriais, identificar empréstimos linguísticos e avaliar intenções teológicas. Alguns investigadores ressaltam a importância do Second Temple Period, período do Segundo Templo, como catalisador de novas preocupações demonológicas. Outros chamam atenção para as práticas rituais encontradas nos manuscritos do Mar Morto, que mostram uma preocupação concreta com forças espirituais. Essas pesquisas ajudam a entender por que a imagem de um rei que comanda espíritos foi tão fecunda. Ela oferecia uma figura central capaz de mediar entre a comunidade e as forças invisíveis que a ameaçavam. À medida que avançamos, é útil manter 3 palavras de orientação: contexto, distinção e discernimento. Contexto, porque sem ele as narrativas tornam-se anedotas. Distinção, porque confundir escritura com pseudepigrafia leva a conclusões teológicas erradas. Discernimento, porque o fascínio pelo oculto exige avaliação crítica à luz da fé e da razão. O historiador atento não romantiza o sombrio nem o banaliza. Procura entender por que determinadas imagens emergiram e como elas foram usadas. A função pedagógica dos relatos sobre Salomão e seus supostos demônios é também pastoral. Eles não têm por objetivo ensinar rituais secretíssimos, mas advertir sobre a fragilidade humana diante do poder e do desejo. Salomão, a quem foi dada sabedoria incomum, é retratado simultaneamente como exemplo e aviso. Exemplo de como a sabedoria pode administrar a vida pública. Aviso de que a sabedoria que se fecha em si mesma, que busca controle por meio de objetos ou rituais, pode corromper. A interpretação moral da perda do selo, seja ela literal ou alegórica, trata dessa verdade. Todo o poder humano é provisório se não estiver revestido de fé. Há finalmente uma lição escatológica e teológica. A narrativa bíblica insiste que o único Senhor do mundo visível e invisível é Deus. A tentação de transformar líderes humanos em mediadores místicos ou de atribuir autonomia salvadora a objetos é, em última análise, uma forma de desvio. As tradições extrabíblicas, por mais fascinantes que sejam, não alteram essa afirmação. Elas elaboram possibilidades narrativas, explicam sofrimentos e tentam estruturar respostas, mas não substituem a centralidade do Senhor na teologia bíblica. Ler o Testamento de Salomão ou os Grimórios com esse horizonte é evitar tanto o ceticismo acrítico quanto a credulidade ingênua. Ao fechar essa travessia, convém retornar à imagem que abriu a discussão: o trono de cedro e ouro, a fama que atravessa fronteiras e, nas frestas da memória, o rumor de um anel que prende espíritos. Essa imagem funciona como metáfora condensada de tudo o que vimos: autoridade, prestígio, desejo de controle e, ao mesmo tempo, a fragilidade do coração humano. O lado sombrio do rei Salomão não é uma mancha na história que podemos simplesmente isolar. É um conjunto de olhos culturais lançados sobre um personagem que personificou, para muitas épocas, a possibilidade de dominação do bem e do mal. A lição é dupla e firme: reconhecer o valor interpretativo dessas narrativas e, simultaneamente, rejeitar toda prática que coloque qualquer outro poder acima da fidelidade a Deus. Para quem busca aprofundar, as leituras críticas e as edições acadêmicas do Testamento de Salomão, as pesquisas sobre demonologia no período do Segundo Templo, estudos sobre os manuscritos do Mar Morto e as análises das tradições islâmicas sobre Sulaimã são pontos de partida valiosos. Leitores curiosos também se beneficiam de introduções aos grimórios e ao contexto renascentista, que ajudou a formar a imagem do mago-rei, sempre com o filtro crítico de distinguir intenção literária de prescrição prática.
No fim, fica o convite à prudência. O fascínio pelo oculto revela mais sobre nossas angústias do que sobre realidades ocultas. A antiga prática de dar nomes ao mal foi uma tentativa de enfrentar o medo e a insegurança. Hoje, como ontem, a resposta final não está numa pedra gravada ou num selo encontrado, mas na fidelidade perseverante ao Deus que julga com justiça e restaura com misericórdia. Se esta exploração provocou perguntas ou despertou interesse, compartilhe este vídeo com alguém que possa se beneficiar desta advertência. Se inscreva no canal para novos conhecimentos. Comente suas dúvidas. A história de Salomão e suas tradições merece ser estudada com cuidado, sempre distinguindo entre o que a Escritura afirma e o que a imaginação humana acrescentou.